Queria registrar com imenso pesar o falecimento de um dos grandes combatentes pela democracia desse país, o deputado Sérgio Miranda. É uma grande perda para todos nós, um deputado que marcou a sua passagem pelo Legislativo. Registro com pesar a última vez que nos encontramos num grande seminário para debater sobre transparência dos recursos públicos do nosso país, num seminário quando o deputado Sérgio Miranda se preparava para enfrentar as eleições municipais de Belo Horizonte. Portanto, para nós, é profundamente lamentável essa despedida de hoje do deputado Sérgio Miranda. Mas, senhor presidente, na verdade, trago a essa tribuna uma enorme inquietação, que não é só minha, é de brasileiros e brasileiras, de agentes políticos dessa casa e também da Câmara. A pergunta que não quer calar: a quem interessa a aprovação da PEC 37 na Câmara dos Deputados de 2011? Essa PEC retira do Ministério Público a atribuição de iniciar investigações criminais. A quem interessa paralisar a ação do Ministério Público? A quem o trabalho do Ministério Público está incomodando? Qual a razão para a exclusão do Ministério Público das investigações? Essas perguntas martelam no meu cérebro desde o dia em que uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou a PEC 37 de 2011, de autoria do deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão. A proposta atribui exclusivamente às polícias federais e civil a competência para a investigação criminal. Eu tenho convicção de que a união das partes é que ajuda, nesse momento, o Brasil a dobrar essa página da malversação e da corrupção de recursos públicos. É o Ministério Público, é a Polícia Federal, são as polícias civis do nosso país. Portanto, não há que apartar o Ministério Público de suas atribuições constitucionais. Essa PEC é um enorme retrocesso e fere, no mínimo, o bom senso. O Ministério Público é uma instituição pública autônoma, a quem a Constituição Federal de 1988 atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Isto é, o Ministério Público é o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira e tem a obrigação, portanto, de defender os interesses públicos, conduzindo-se sempre com isenção a partidarismo e profissionalismo. Para tanto, todos os seus membros têm as mesmas garantias asseguradas aos integrantes do Poder Judiciário, embora não tenham qualquer vinculação com esse poder, nem com o Poder Executivo e nem com o Poder Legislativo. Desde a sua criação, o Ministério Público tem sido peça fundamental no combate à corrupção. Sua atuação incomoda os que se locupletam do serviço público. Talvez isso responda às perguntas que me faço desde que fui informado da aprovação da PEC 37 por uma comissão especial da Câmara de Deputados. Essa casa, senhores senadores e senadoras, não pode se curvar diante da tentativa de amordaçamento do Ministério Público. A PEC 37 de 2011 é um atentado ao Estado Democrático de Direito. O esdrúxulo texto dessa proposta diz que o processo só poderá ser conduzido pelo Ministério Público se a denúncia chegar com provas materiais do crime. Caso contrário, terá que encaminhar a ação para que a polícia inicie o processo investigatório. Se assim fosse, o procedimento não teríamos conseguido descobrir a maioria dos crimes de corrupção pública que estão sendo julgados no momento pela Justiça. E eu falo aqui como testemunha da ação do Ministério Público do meu Estado, que depois de muitos anos, a sociedade acompanhando o desvio de fortunas sem ação, na hora que o Ministério Público decidiu agir, que uma procuradora de Justiça
decidiu tomar a frente, está conseguindo colocar um freio no desvio de recursos fantásticos que impedem aquela população do acesso à água, ao esgoto, de uma saúde melhor. Enfim, a ação do Ministério Público é imprescindível na investigação. Senhores senadores, senhoras senadoras, em todo o mundo, o Ministério Público tem poder de investigar. Apenas em 3 países da África, no Quênia, Uganda e Indonésia, os Ministérios Públicos não possuem a prerrogativa de realizar investigações criminais. E nós não queremos ser o 4º país dessa lista. É bem verdade que o Brasil, do ponto de vista político, é um país conservador, mas não nos levem para ser o 4º de uma lista onde aparecem 3 países africanos, nós seríamos o 4º nessa lista vergonhosa. Precisamos nos unir em defesa da manutenção do trabalho independente do Ministério Público, como determina a Constituição Federal. Conclamo essa Casa a cerrar fileiras contra a aprovação do absurdo que representa essa PEC. Eu tenho convicção que senadores e senadoras dessa Casa farão prevalecer aquilo que o Constituinte decidiu em 1988. A independência dos Ministérios Públicos estaduais e do Ministério Público Federal é o que está dando um alento ao cidadão e à cidadã brasileira que paga quase 5 meses de imposto por ano. E esse dinheiro não se converte numa melhor qualidade de vida, porque uma parte significativa do recurso que nós pagamos de imposto vai para cobrir a dívida pública e a outra parte é desviado, consagrando grupos com fortunas que, inclusive, são retirados do país. Dinheiro da corrupção desviado para alimentar economias de fora do nosso país. Portanto, é fundamental que se rejeite essa PEC aqui no Senado, pelo bem da democracia, pelo bem e pela melhoria da vida do povo brasileiro.